A paz do Senhor, amados, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, neste domingo tão bonito que o Senhor nos preparou, nesta manhã aqui com a presença do nosso pastor Eli Bates, o nosso presbítero Luciano está de volta aqui conosco na nossa mesa, hoje arrumou os seus ajudantes ali para estarem operando, né, Bates está ali a Vitória, né, e o Gutierrez ali nos ajudando, amém, amados? Um bom dia para vocês que nos acompanham. Já peço que você vá convidando aí todos para participarem conosco nessa manhã da nossa reflexão que surgiu a partir do tema que foi debatido aqui semana passada. Vocês lembram que nós estivemos aqui com os adolescentes? Foi bem bacana, né? Né, Gutierrez? Foi bem legal aqui com o pastor, com a presença deles aqui. E surgiu um tema bem complicado para a gente trabalhar ali ao longo da nossa conversa semana passada sobre a questão da identidade de gênero. E eu fiquei ao longo da semana pensando, né, como chegamos nesse ponto, como chegamos nessa situação que nós nos encontramos. E nos meus pensamentos e reflexões, se eu estiver errado aqui, o pastor já pode me corrigir desde já, né? Mas eu pensei, isso é fruto de um pensamento na construção de uma sociedade ateísta, ou seja, uma sociedade que tira Deus da equação. Né? Então, quando a gente tira Deus da equação, da nossa existência, o que sobra, o que resta? Né? É o tema que nós vamos conversar hoje, que, aliás, é o título da nossa lição, que nós iremos estudar hoje, Em Busca do Sentido da Vida. E você, meu amado irmão, minha irmã que nos assiste, já refletiu sobre isso? Já pensou sobre o sentido da vida? Eu confesso que desde pequeno é uma pergunta que eu sempre me faço, né? De onde é que eu vim? Para onde que eu vou? Por que uns têm tanto, outros não têm nada? Será que tem algum significado na vida? E eu confesso que essa angústia foi... o roceiro, né? Oncovô, oncotô. Como é que é o... Oncovô, oncotô. Ou seja, onde eu vou e onde eu estou. Pois é, assim... Cada um tem a sua experiência, né? Mas eu desde cedo eu me vi com essas questões, pastor, e me acompanhou boa parte da minha infância e minha adolescência, até que eu encontrei em Jesus as respostas que eu procurava, né? Deu um sentido para minha vida. Mas a gente vai refletir aqui nessa manhã e vai pensar de onde é que veio esse pensamento, a gente pensar numa eternidade. Você já pensou, irmãos, se você pudesse existir assim, se tivesse possibilidade? Pode viver 100, 200, 300 anos, 10 mil anos, com aquela saúde, eu envelheci até os 25 anos e parei ali, vou viver com aquela potência, com aquela jovialidade, com aquele aspecto de 25 anos, né? Irmãos, olha, eu gostaria muito, né? Joguei bola ontem, né, Luciano? E eu senti os efeitos da idade aí, né? A gente corre meia hora, já está cansado, e vê o garoto aí com 17 anos correndo até o final. Então, a gente sempre pensa nessa questão, a gente enxerga na condição assim, o envelhecer é um sinal de que a gente tem um tempo finito para passar aqui, não é isso? Então, a gente sabe que o momento, as nossas células vão morrendo e tal, mas a perspectiva cristã, ela expande a nossa visão, né? A gente entende que a nossa vida não termina com essa morte do corpo físico, não é isso? A gente vai falar mais sobre isso, certo? Mas antes da gente começar a entrar no assunto, vamos lá. Eu disse, o título então do nosso estudo é Em Busca do Sentido da Vida. O objetivo, refletir a partir do texto bíblico das ideias de filósofos céticos, pensadores ateus, né? Sobre o sentido da vida. Como é que o cristão vê a vida e como é que uma pessoa cética, um ateu, ele enxerga e busca o sentido da vida. Para isso nós temos aqui o pastor Eli, temos o presbítero Luciano, para a gente estar conversando nessa manhã. O texto, para dar base para a nossa conversa, está lá em Provérbios não, Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11. Eu vou pedir para o presbítero Luciano fazer essa leitura, abrir o texto, mas enquanto isso eu vou pedir para o pastor dar aqui a saudação inicial dele, comentar sobre a relevância desse tema, e também fazer a oração para a gente dar início. Amém? Amém. Graças a Deus, meus amados, bom dia.
Bom estar com vocês, bom estarmos juntos. Eu gosto muito desse tema, gosto muito dessa ideia de falar acerca do sentido da vida, porque como você disse, Fábio, eu também tive a minha experiência de ser completo em Jesus Cristo, ou seja, o que me trouxe sentido da vida, da existência, de viver, foi realmente o Evangelho de Cristo. Então, um tema muito legal. Então, vamos desfrutar de momentos aqui. Gente, compartilhe aí essa live, faça isso. Embaixo do seu celular que você está assistindo, aí tem lá compartilhar. Clique aí e compartilhe no seu Facebook, e pode compartilhar também com seus amigos de WhatsApp. Eu creio que vai ser uma bênção, vai ser muito bom. Vamos orar então, Fábio? Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos lhe pedir a tua bênção, a tua graça, o teu favor, o teu Espírito sobre nós. Queremos entregar esta mensagem, uma mensagem de esperança e de sentido de existência, porque entendemos que somos feituras das tuas mãos e temos uma existência em ti. Então, Pai, no nome de Jesus, que possamos levar essa mensagem para o mundo, para as pessoas, a sociedade, aqueles que necessitam de receber esta palavra. No nome de Jesus, inspire o nosso coração do teu filho, o presbítero Luciano, o diácono Fábio, em nome de Jesus. Que assim seja, é a oração que fazemos. Amém. Amém. Então a palavra agora está com o presbítero Luciano para suas considerações iniciais e também para a leitura do texto que se encontra em Eclesiastes 3:11. Bem? A paz do Senhor, meus irmãos. Tive um tempinho fora aí, né? Mas estava aqui, né? Estava ajudando nos bastidores, até porque tinha uns temas bem legais e tinha pessoas para participar, e a gente ficou com bastante orgulho ali, olhando e aprendendo bastante, né? Bom, sentido da vida, né, Fábio? Os filósofos têm a função deles é analisar a vida, né? Filosofia é isso, é ver a vida, é entender a vida. E muitos deles, imagino que inclusive esses que são considerados ateus, eles se frustram, eles morrem de desgosto, porque analisar a vida sem a presença de Jesus, a gente fica difícil, é complicado, porque a vida é complexa. E essa complexidade, ela é bastante minimizada na pessoa de Jesus. Então, quando você tem uma perspectiva em Jesus, a vida tem um outro sentido. Porque a vida ganha um propósito, né? Um propósito. A vida tem um propósito. No momento que você tira Jesus do sentido dessa vida, ela fica meio vazia, né? Mas tenho certeza que nós vamos crescer bastante aí. Vou tentar mexer aqui, pastor, já. Poder tirar acho que é o retorno. Bom, 3:11, né? Vamos ler então, meus irmãos. E o convite que fazemos sempre, né? Vem conosco, pergunte, que o pastor está aqui para responder. Bom, Eclesiastes 3:11 somente diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Amados, esse texto nós falamos aqui então da eternidade no coração do homem. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Então é um sentimento que foi colocado no nosso interior, não é isso, pastor? Esse sentimento da eternidade, da transcendência, de que a vida não se resume a aqui e às coisas que estão aqui. Então isso foi colocado por Deus, no sentido, é claro, de que entendemos e confiamos nisso, e nisso está a base de nossa fé, que o homem não é fruto do acaso, não é fruto de uma evolução ou de um acaso
por um Big Bang ou pequenas partículas de estrelas. Não, o homem ele é fruto e feitura da mão de um Criador, um Deus Criador. E por ele ser essa criação, ou seja, por ele ser uma criatura feita por um eterno, ele leva em si também esse sentido de eternidade. Então, isso, lógico, é a base da nossa fé. E por isso que essa eternidade está em nós, porque fomos feitos pelo Deus que é eterno, né? Perfeito, gente. Olha, já vou chegar em casa, vou rever. Já é só essa introdução, essa fala do pastor aqui. Já definiu muito bem o que é a base, os fundamentos do pensamento ateísta. É isso. Eles entendem, eles enxergam a vida de uma perspectiva que exclui Deus. Então, se exclui Deus, então tem que ser construída uma outra narrativa para explicar as coisas, não é isso? Constrói outra narrativa para explicar, e algumas narrativas são bem construídas, porque não é feito por qualquer pessoa, é feito por pessoas inteligentes, lógico. Porém, eles barram, quando chega nessa questão da transcendência do homem, da eternidade, esbarra em um problema que não consegue avançar, né? Então, e aí causa a interrogação grande da resposta. O que vai fazer daí para lá? Pois é, e justamente essa questão de existir essa, vou dizer assim, esse desejo pela eternidade. Eu não sei se é a palavra correta, mas é um instinto que a gente tem, acho que natural, que a gente imagina que existe algo que vai além, né? Que está transcende mesmo. Acho que a palavra que eu estou procurando é essa, né? Ou seja, nós precisamos de algo para nos completar, para nos dar, como o Luciano disse, né? Dar um propósito para a nossa vida. Então, eu pesquisando, né? Eu li alguns livros, pastor, sobre a questão de pensadores céticos, né? Questão de filosofia, e livros de até evangelistas tentando combater, né? A questão do ateísmo. Eu achei um artigo bem legal, que inclusive é a base do nosso estudo aqui hoje, né? Que eu peguei, fiz só algumas adaptações, né? Mas diz assim, ó, a introdução. Certa vez, um jornalista perguntou ao cineasta Woody Allen se ele tinha medo de morrer. De um jeito irônico, como lhe era de costume, ele respondeu curto e objetivamente: eu não tenho medo de morrer, só não quero estar lá quando isso acontecer. Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas nunca envelhecem ou morrem? Um lugar em que seja possível escolher parar de envelhecer aos 25 anos e viver o tempo que desejarmos? E se isso fosse possível e pudéssemos atingir 100, 200, 10 mil anos de idade, com o físico e a energia dos 25, por quanto tempo você escolheria viver assim? Existe sentido na vida? Então, esse é o tema do nosso estudo de hoje. Pastor, eu fiquei pensando aqui, eu lembrei de uma música, Luciano, que eu escutava muito, assim, na minha infância. Minha mãe, ela, quando arrumava a casa, ela gostava de ligar o rádio, né, e ficar escutando música, e eu peguei esse hábito também, né, quando eu estou em casa, sozinho, eu ligo o rádio, escuto as músicas, e tinha uma música que eu gostava muito, que era Forever Young, para sempre jovem, né, síndrome de Peter Pan. Não é isso, pastor? Então é um pensamento que eu vejo que essa música é dos anos 80, se eu não estiver enganado. Eu acho que é do Bryan Adams. Bryan Adams? Bryan Adams, o nome dela, do cantor. Acho que é. Enfim, né? Mas é um pensamento que a gente vê, olha, não sou eu que penso nisso. Quantas pessoas pensam nisso? Você em casa já pensou nisso? Se fosse possível viver dessa maneira, essa eternidade? Inclusive, nós já tratamos aqui uma vez, pastor, falando sobre um filme, O Homem Bicentenário. Ele trabalha também esse sentido de eternidade. Exato. Assim, eu fico pensando, pô, se fosse possível viver assim 200 anos, será que seria interessante viver? Será que eu gostaria de viver assim? Pensa um pouquinho sobre isso, irmãos. Ô, Fábio, isso é bastante polêmico, tá? Muito polêmico. Porque imagina bem, uma pessoa que tem uma vida boa não quer morrer. Não vai querer, né? Vai querer viver os 200 anos. Mas imagina também a pessoa que tem uma vida sem a perspectiva de Deus, tá? Uma pessoa que tem uma vida
miserável, será que ela quer sem Deus? Falando sem Deus, será que ela tem esse desejo de viver eternamente, pastor? Não, se entendemos que a vida boa, ou a boa vida, ela é a existência de Deus nessa pessoa, então todos que têm Deus querem viver eternamente. Todos que não têm Deus não querem viver, porque é uma vida desgraçada, né? Mas quem tem Deus no coração, compreende o sentido da vida, ele quer viver eternamente, ele quer transcender, ele quer continuar. Por isso ele almeja o céu, por isso ele almeja a eternidade, porque ele vê a vida, compreende a vida e sabe que a vida é boa. A vida não é a desgraça. Então ele quer continuar vivendo tudo isso. O que faz com que a pessoa não queira viver é exatamente o sentido da vida. Se ele não tem sentido, se ele veio nessa vida, pelo menos entre aspas, eu vim nesta vida, eu vim para esta vida apenas para sofrer, ele não quer viver eternamente, ele quer morrer, então ele pede a morte. Qual é o dilema do suicida? O suicida é isso, ele dá cabo na sua vida para eliminar todo o sofrimento, porque ele perdeu o sentido de viver, ele não consegue compreender, então o sofrimento é tão grande para ele, que a solução que ele imagina que seja para resolver esse problema é tirar a sua própria vida. Essa falta de sentido da vida hoje está muito próximo até os adolescentes. Hoje muitos adolescentes cometem o suicídio exatamente porque não compreende para que ele vai viver. Ele não tem esse sentido, né? Ele tem uma visão negativa, né, do futuro, da perspectiva de vida, né, do futuro. É sempre negativo. Negativo. Tudo que está à tua volta e tudo que vai acontecer no futuro é horrível, é desgraçado, né? Então, para reforçar essa ideia, pastor, tem uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, que perguntou para 2.000 cidadãos americanos a seguinte pergunta: se você tivesse opção, por quanto tempo gostaria de viver? A resposta foi surpreendente. A maioria não gostaria de viver para sempre. E os que aceitariam ampliar sua vida em 100, 500, 10 mil anos fizeram ressalvas do tipo: desde que não veja o fim do mundo, desde que não me separe das pessoas que amo, ou desde que eu não experimente viver no asilo. Fora as ressalvas que as pessoas fizeram, né, com relação à possibilidade de viver eternamente, né? Normalmente, pessoas de sã consciência não querem morrer, mas também não querem viver apenas por viver. É triste, parafraseando o cantor Jim Morrison, saber que o futuro é incerto e o fim está sempre perto. Como você responderia a essa pesquisa, né? Então, o pastor comentou aqui a questão do buscar um sentido para a vida. E os filósofos, os pensadores, né, pastor? A filosofia, ela foi sendo construída em cima do racionalismo, do humanismo, né? Tem toda uma questão científica por trás ali, fundamentando até o método raciocínio lógico, né? Alguém pode falar assim: não, mas filosofia não é ciência. Beleza, mas os pressupostos da ciência partem de um pensamento filosófico, certo? Então, esses pensadores céticos, eles tiram Deus da equação. Eles não conseguem ver assim a beleza da vida e chegar a propósitos. Tanto é que tem uma parábola que eles utilizam, que eles falam muito a respeito de um astronauta, né? Sabe que os cientistas gostam de pensar no universo, nas coisas, não é isso? Então, não sei se vocês que estão em casa nos assistindo aqui já ouviram falar dessa parábola. Diz assim: havia um astronauta, né? Ele estava perdido no espaço, num asteroide que não tinha vida nesse asteroide, e ele tinha 2 pílulas na mão. Uma era um veneno, a outra era uma porção que daria vida eterna para ele. Então ele refletiu por um tempo, pensou: bom, qual que eu vou tomar? Qual dessas pílulas eu vou tomar? E ele foi e tomou uma dessas pílulas.
Só que aí depois ele constatou que ele tinha tomado errada. Ele não tomou o veneno, ele queria tomar o veneno. Ele tomou a que daria vida eterna para ele. Agora você imagine você viver eternamente no espaço, sem outros seres ali por perto com vida, num asteroide, não tem vida nenhuma. Qual o sentido, qual o significado dessa vida? Então, Fábio, na verdade, eu não quero entrar nessa questão do inferno. Do inferno. Do inferno? Porque alguns teólogos chamam o inferno exatamente isso. O inferno como solidão total, você com você mesmo, sozinho, eternamente. Ah, interessante, eu não sabia dessa... Pensar o inferno como solidão. Como se fosse você com você mesmo, sozinho. Seria a ideia desse astronauta, né? Ele tomou uma pílula que ele iria viver para sempre, só que ele vivendo nesse asteroide, perambulando pelo universo sozinho. E aí isso é um inferno, porque qual o sentido disso? Qual o sentido dessa existência? Você sozinho. Não tem sentido. Então, alguns entendem isso como um inferno. Agora, deixando essa ideia do inferno, que não vem ao caso aqui, essa historinha nos faz entender, pessoal, de que a vida ela só tem sentido de existência com o outro, com o próximo. Se não tiver o próximo, você não tem sentido para você viver. Então, essa história, é aquele filme que você citou do Homem Bicentenário, que o que acontecia, para quem nunca assistiu esse filme, se quiser procure na internet, procure, não sei se Netflix ou Amazon tem, não sei, mas o Homem Bicentenário, o que ele trabalha, a ideia de que é um robô, né? E esse robô vive muitos anos, quase que para sempre, vai botando energia e ele vai vivendo. Só que as pessoas que ele convive com as pessoas, elas vão morrendo. Então, ele começa a perguntar, mas para que eu existo? Se as pessoas que eu amo, entre aspas, que é o amor de robô, logicamente, mas as pessoas que eu amo estão morrendo, então eu vou ficar sozinho. Isso acontece com pessoas que vivem muito, pessoas que têm, passando dos 100 anos, às vezes ela perdeu todos os seus irmãos, perdeu os seus pais, perdeu os seus amigos, ela vai se isolando, porque ela começa a perder esse sentido. Esse sentido só é transposto, só é vencido, ou seja, esse sentimento de não ter sentido só é transposto quando você tem o sentido da eternidade junto com outros. Nós chamamos isso de igreja, noiva de Cristo, reino de Deus, cidadãos dos céus. Então, só tem sentido se eu for para o céu e os outros que fizeram parte da minha existência esteja lá. Porque senão, por que a gente lamenta tanto uma perda de algum ente querido que não recebeu a Cristo? Porque a gente fica com esse sentimento. Não estou querendo fazer julgamento se a pessoa for para o céu ou para o inferno, mas a gente fica assim, será que eu teria a oportunidade de revê-los? Né? Então, a existência ela é completada quando você compreende essa questão da fé em Cristo. Coisas que os filósofos começaram a duvidar disso e não entenderam, e não entendem, alguns, pelo menos alguns filósofos, não entendem a questão da eternidade, então eles acabam não encontrando o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é quando você encontra o próximo. Foi o que Jesus falou. Jesus disse, olha, você quer viver uma boa vida? Ame o próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É um resumo de tudo. E o que é amar? Amar não é um sentimento, nesse caso, que Jesus está falando. Amar vai muito mais além do sentimento. Está falando do querer bem, sim, claro, mas do relacionamento também, da convivência, do desfrutar. Você
um sentido da vida em Cristo Jesus, você deseja e almeja a eternidade. Mas você almeja e deseja a eternidade não para encerrar os relacionamentos que você tem aqui. Vou ser mais claro, vou dar um exemplo melhor. Eu desejo a volta de Cristo não para que eu vá para o céu e esqueça quem é você, Fábio. Eu desejo a volta de Cristo porque eu quero que esse sentimento que eu tenho para com você dure eternamente. Entende? Não é que eu deseje ir para o céu para que eu chegue lá e não me lembre mais do Fábio. Não, eu quero ir para o céu para que o sentimento que eu tenho para com você dure eternamente. E que esse sentimento não seja tirado do meu coração pelo meu pecado. Ou seja, tudo de bom que há em mim, que foi colocado por Cristo, seja eternizado nesse sentimento que eu tenho por você, pelo Luciano, consequentemente pela minha esposa, meu filho, tudo que está à minha volta. Então, eu desejo que isso permaneça eternamente. É o que iremos desfrutar hoje à noite, aqui, na ceia. Na ceia, que é o ápice do nosso culto, que é o ápice da nossa fé, que é o ápice, é o cume da nossa religiosidade. A ceia é o ponto máximo de um cristão. Por que é o ponto máximo? Porque ali ele está demonstrando a eternidade. Só que nós não vivemos essa eternidade ainda. Então trazemos essa eternidade pelos atos simbólicos, que é o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Comemos e bebemos em memória, essa comemoração em memória de tudo aquilo que iremos fazer na eternidade. Então eu trago para a existência aquilo que eu ainda não alcancei pela fé e vivo isso. Então isso me dá sentido de vida. Olha só que coisa linda, coisa maravilhosa. É uma coisa que faz bem para o nosso espírito, né, pastor? Traz assim, traz felicidade, traz alegria. Você imaginar que vai experimentar isso e essa vida não vai ter fim, né? Não vamos mais sentir dor, tristezas, não haverá doença, ranger de dentes e tal. As velhas coisas passaram. Aleluia. Amém. É o que está lá no texto bíblico, em Apocalipse, né? O que diz lá em, não sei se é Apocalipse 21 ou 22, que fala a respeito disso. Mas é a questão de saúde mesmo, saúde mental, não é, pastor? Porque a gente fica refletindo aqui sobre essa pesquisa que foi feita, esses 2.000 americanos que responderam e que pensaram, eu não desejaria viver eternamente. Eu desejo viver eternamente, irmãos, eu acredito que todos aqui, né, que temos essa fé, porque a gente entende o que é a vida eterna na presença de Deus. A gente viver uma vida eterna sem Deus, realmente, igual a situação do astronauta, imagina, tudo passa, você fica sozinho, realmente não tem um significado. Mas como é que a gente pensa que isso é uma ideia absurda? Essa é a ideia que influencia grande parte da sociedade. Eu destaquei aqui dois pensadores que influenciaram muito o pensamento no século XX e até hoje influencia, né, de pensadores ateus. Vamos ver aqui, ó, o que diz um deles. Ó. Um deles é Bertrand Russell. Quem foi Bertrand Russell? Estava conversando aqui com o pastor antes da gente iniciar essa conversa. Olha só, ele nasceu em 1870, século XIX. Ele viveu até 1968. Ele morreu com 98 anos de idade. Eu estava conversando com o pastor, olha, ele presenciou as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o pensamento dele, lógico, foi mudando ao longo da vida dele. Ele não foi um homem cristão, né, ao longo de sua vida, mas foi um grande pensador. E ele, assim, antes da guerra, em 1903, tem uma carta, uns escritos dele que foram encontrados, ele dizia assim, a respeito da vida. Qual era o sentido da vida para Russell, Bertrand Russell? Ele pensava assim, olha, o sentido da vida está em você pensar no coletivo, não ser uma pessoa egoísta, mas aquilo que faz bem para a sociedade, para o coletivo, é algo bom, positivo, é uma coisa que vale a pena você viver
por isso, né? Mas depois das experiências que ele teve com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, e o pastor comentou aqui, achei bem bacana que você comentasse de novo, pastor, a respeito da visão com relação à ciência, depositar a fé na ciência, essa frustração que o homem teve, que pensou, não, a gente vai investir na ciência, a ciência vai trazer vida, o que ela trouxe foi morte, né? A bomba atômica, não é isso, pastor? A bomba atômica. Isso é porque, isso que você acabou de dizer, a primeira e a segunda grande guerra mundial, né? Todas as duas, ela colocou em xeque o pensamento moderno, né? Eu não quero complicar aqui, gente, mas vamos lá. O pensamento moderno vamos dizer assim, um sistema, um conjunto filosófico de compreender a existência e as coisas de forma lógica, racional, né? O racionalismo, né? Não racional, mas dentro da filosofia racionalista. Então, você consegue resolver todos os problemas pela ciência. Vou dar um exemplo aqui. A verdade era vista e atestada pela ciência. Eu não sei se você já viu em casa, ou pelo menos aqueles mais idosos, viram propaganda de meninas que levavam para frente da TV e falavam assim: esse creme dental foi cientificamente provado ou comprovado, dizendo que o creme dental era verdadeiro porque a ciência disse que era. Então, você já deve ter ouvido muitas frases assim: a ciência já comprovou isso. É comprovado pela ciência. Ultimamente temos ouvido. Ultimamente tem utilizado muito essa frase. Isso está comprovado pela ciência. Ou, não, isso não foi provado pela ciência. Como se a ciência fosse a dona da verdade. E a ciência falasse assim: não, isso está certo, isso está errado. Então, esse é o pensamento moderno. Esse pensamento tomou conta da Europa. E todos achavam que ali iria ser encontrado a solução para resolver todos os problemas da humanidade. Todos os problemas seriam resolvidos, até que os filósofos começaram a pensar e dizer assim: achamos alguma coisa tão boa para resolver os problemas da sociedade, que é a educação, a ciência, a tecnologia, vai resolver todos os problemas. Então vamos curar todas as doenças, vamos resolver todos os problemas humanos, vamos acabar com a fome com uma tecnologia que faça alimentos que dure para sempre. Enfim, tudo era ser resolvido pela ciência. Tão grande que falou assim: então a gente não precisa mais de Deus, vamos matar Deus. Que foi o Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Não sei a pronúncia em alemão qual é. Inclusive, tem o outro também, o Freud. Freud também. Ele disse assim que Deus é uma muleta. Né? Deus então, é. Então a gente percebe nesses pensadores aí, né, pastor? Um pensamento ateísta, né? Um pensamento ateísta. Que a ciência vai resolver, então precisamos tirar Deus. Não precisa mais de Deus. O Karl Marx vai falar que Deus é o ópio, ou a religião é o ópio. Eu vou falar: isso não precisa. A gente não precisa disso. O Nietzsche vai falar que Deus está morto. Então não precisa mais de Deus. Muito bem. Quando esse pensamento começou a crescer, o que aconteceu? 2 grandes guerras mundiais. Então, o pensamento moderno não resolveu nada e ainda produziu uma grande guerra. 2 enormes, gigantescas. E aí a gente ainda está saindo a gente ainda está na convalescência das 2 grandes guerras mundiais que aconteceu. A gente ainda está, agora que a gente está saindo nesse novo milênio, a gente está saindo e está entrando para um novo jeito de pensar, o chamado pensamento pós-moderno, que a gente nem sabe onde vai dar e o que vai acontecer. Mas o detalhe é que, quando se pensou assim: não, a ciência vai resolver tudo e tudo vai se resolver, vamos tirar Deus, tirou o quê? Tirou o sentido da eternidade. Quando se tirou o sentido da eternidade, o homem se perdeu e
produziu 2 grandes guerras. Terrível isso. Terrível. Bom, mas o que não é nada terrível é o cafezinho que o Mauro está trazendo para gente. É verdade. Essa oportunidade para o Mauro entrar aqui e trazer esse café para gente. Você que está em casa também, tome seu cafezinho, aproveite aí, compartilhar com a gente. Tá bem? Obrigado, Mauro. Bom, então, esse pensamento, ele traz uma doença psicológica. Isso vai trazer reflexos para a sociedade. Vai trazer reflexos tanto no relacionamento social, né, quanto na questão das ideias. É o que a gente está tentando construir aqui nessa manhã, né, para a gente entender como que nós chegamos na situação que nós estamos hoje, certo? Como eu disse, o Bertrand Russell, ele viveu do século XIX ao século XX. Ele influenciou muitas pessoas. O pensamento moderno, como o pastor falou aqui, foi muito influenciado. Inclusive, tem que é contemporâneo nosso. Ele lançou um livro em 2012, fez uma coletânea de vários pensadores, né, a respeito do sentido da vida. E ele chegou à conclusão, no final do livro dele, ele diz assim: quem é esse filósofo? É o John Messerly. Publicou um livro sobre o sentido da vida. Nele, Messerly relacionou cerca de 100 pensadores que tinham algo a dizer sobre o significado da vida. Ele mesmo concluiu ao fim de sua compilação, aí é o pensamento dele, abre aspas: apesar de nossos melhores esforços, não encontramos tudo o que procurávamos. Não podemos apagar todas as nossas dúvidas. Não podemos aliviar todos os nossos medos. No fim, não temos garantias. E o abismo, por mais que desejássemos o contrário, sempre nos acompanha. Naveguemos no limiar entre a luz eterna e a escuridão infinita. Estamos à deriva e precisamos salvar a nós mesmos. Destaque para esse finalzinho, precisamos salvar a nós mesmos. Olha o pensamento influenciando, né, as gerações, a nossa sociedade. Então, essa conclusão dele, o que a gente pode pensar a respeito desse pensamento? Olha, uma pergunta que eu vou deixar para a mesa aqui, se vocês estiverem em casa e querem responder também. Pastor e prefeito Luciano, como vocês avaliam essa conclusão desse autor, né, de Messerly? Existe alguma forma de aliviar os medos e as dúvidas sobre a existência? O que vocês poderiam responder, dizer para esse pensador e para a sociedade que pensa como ele? Eu queria voltar um pouquinho a questão desses pensadores, quando você falou sobre a pesquisa nos Estados Unidos, né? É muito interessante que os que não queriam... Tinham 2 tipos de pessoas na questão das respostas lá. Um tipo de pessoa que não queria viver eternamente, né? Não fazia questão. E o outro que queria viver eternamente tinha sempre uma condição. Ou seja, nunca vai ser suficiente viver eternamente se não for por Cristo. Nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter algo a mais. Em relação ao questionamento desse filósofo, que fala que salvar a nós mesmos, eu não tenho muito... Eu não li sobre ele, né? Mas talvez se eu lesse um pouquinho mais, eu tentei entender um pouquinho isso daí da seguinte forma: ele está querendo dizer que se salvar das ideias dele. Porque eu acho que as ideias dele estão equivocadas no sentido dos pensadores que eles estão lendo, que ele leu, ele está falando... Gostei, Luciano, boa. Ele está querendo se salvar, que precisamos salvar nós mesmos, porque nós estamos pensando errado. Eu entendi dessa forma. Como é um livro com os pensadores, e ele está fazendo uma resposta, ele está trazendo uma conclusão sobre o que ele pensou, leu desses pensadores, é como ele falar assim: olha, não está muito, o caminho que nós estamos seguindo não está muito certo, não. Fábio, deixa eu colocar uma coisa aqui que depois eu volto na frase. Eu queria, mas antes eu queria falar sobre essa retirada do sentido da vida. Hoje estão fazendo isso com os adolescentes, principalmente. Não só os adolescentes, mas também os pré-adolescentes, as nossas crianças, e os jovens também.
tirando o sentido da existência eterna, tirando o sentido da eternidade. Por exemplo, quando se não tem pecado, quando se não tem um inferno. Se você não tem um inferno, você tira da cabeça das crianças. As crianças hoje, algumas, pelo menos, não têm medo do inferno. Que é a consequência do pecado. Que é a consequência do pecado. Quando você tira isso, você não ensina para a criança, olha, o teu erro terá uma punição. E ele tem punição imediata e ele tem punição eterna. Então, quando você tira esse sentido de eternidade, até mesmo da punição, Fábio, a criança se torna completamente rebelde e ela quer fazer o que quer da vida. Ela dá vazão às suas mais terríveis, os seus mais terríveis sentimentos. Uma criança que não tem freio, ela não sabe que o erro dela terá consequência, o erro dela o pecado dela terá uma punição, e a ideia de tirar o inferno da vida das crianças faz com que, consequentemente tirar essa ideia da eternidade, faz com que a criança não tenha limite. E aí não tem autoridade sobre ela, não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Ela fica dominada por youtuber ou qualquer outro tipo de pensamento que vai falar para ela. Eu não sei se vocês já assistiram, por força da minha posição, eu assisti um bocado do Felipe Neto. E você ouvia aquele cara falar, aquele sujeito é covarde. O Felipe Neto, ele é completamente covarde. Porque ele sabe que ele está falando para um público infantil. E ele fala para o público infantil, que são milhões, para dar vazão aos seus pecados. Ele diz isso literalmente, ele diz isso, para dar vazão aos pecados. Então, quando se tira esse sentido de eternidade, tanto do céu quanto do inferno, a criança vira uma selvagem e faz as coisas mais terríveis que possa pensar. Consequentemente, Fábio, torna-se um adulto sem uma saúde mental. Ela não tem uma boa saúde. Eu tive conversando ontem com uma adolescente e falei assim, a melhor coisa para a tua vida é você ter uma saúde aqui dentro. Ó. Ainda brinquei e bati na cabeça. Aqui dentro. Jesus define isso. Jesus nos dá harmonia nos pensamentos. Ele nos coloca na nossa posição e ele nos dá a honra devida. Então ele nos faz reconhecer o nosso pecado, mas ao mesmo tempo ele nos dignifica e nos dá a autoestima necessária. Não somente dá a autoestima como pessoa presente, como pessoa eterna. Então, a eternidade que está dentro de nós, que não é respondida pelos filósofos que você citou, filósofos modernos e filósofos pós-modernos, ela é respondida em Jesus Cristo. Então, a pessoa se completa em Jesus Cristo. E aí eu diria para você que está em casa, você quer ter uma vida completa, corpo, alma e espírito, mente e coração, você quer ser completamente definido na sua existência, então entrega a sua vida a Jesus. Aprenda com Jesus. Aprenda o Evangelho de Cristo. Entenda tudo isso que nós estamos tentando transmitir para você, para que você tenha um sentido de eternidade saudável. Então você não somente tem um sentido de eternidade, mas tem um sentido de existência. E a existência é eterna. Isso é muito importante, Fábio. Muito, pastor. Assim, a leitura que eu faço da nossa sociedade é uma sociedade doente. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade doente. É o que o pastor disse, a pessoa vai se comportar... Se a gente exclui Deus da equação, então não tem limite. Então, por que eu devo ser fiel à minha esposa se eu sou um macaco evoluído, né? Eu sou um selvagem. Então, exato, eu vou fazer porque eu sou mais forte, porque eu sou... Não sei, porque eu tenho condição de fazer. Eu não tenho freio moral, não tenho
questão ética que vai me regular, né? Quem vai poder me impedir de fazer Se isso? você não tem nem Só- punição, né? Se não tem inferno, então você não vai ser nem punido. Aí essa vazão dessa selvageria vai sendo colocada para fora. Então, aí a gente começa a trazer esse pensamento para a nossa realidade hoje. A gente começa a pensar, poxa, por que hoje em dia tem tanto, né, casamento sendo desfeito, essas ideias loucas aí de casamento em 3, 4, sei lá, poliamor, né? Poliamor. A ideia do poliamor. Porque tem tanto suicídio, porque tem Tanto suicídio. casamento, porque tem tanto vício. Outra coisa em com relação ao drogas. suicídio, pastor, assim, eu admiro o povo japonês, é um povo muito inteligente. Eles passaram Sim. pela situação da Segunda Guerra Mundial, tacada ali a bomba atômica, né? Acho que o único país que sofreu um ataque de bomba atômica, É o Japão. se não tiver enganado, foi o Japão, não é isso? Foi, só Tá isso. certo que já evoluiu muito a bomba atômica de lá pra cá, né? Sim. Mas enfim, eles conseguiram reconstruir o país deles em 50 anos, pô, uma potência maior do que muitos países que não passaram por guerra e tal. Mas é um país onde os índices de suicídio é um dos maiores. É um povo intelectual. Então a gente vê que ser inteligente leva a essas reflexões, a pensar, poxa, qual o sentido da vida? E ele não tem. Então olha a importância do Evangelho. Olha a importância da mensagem que nós temos para transmitir para essa sociedade. O que a gente tem, os valores. Tudo que o pastor tem falado aqui, que o Luciano, a gente fala aqui ao longo das nossas escolas dominicais, como é importante você ter essa fé, como é uma fé que traz saúde mental, física e social. Olha o comportamento social. Sim. Eu estou tentando insistir aqui, mais uma vez, para falar da responsabilidade de transmitir esta fé para as nossas crianças, porque verdadeiramente temos uma sociedade que vai fazer de tudo para tirar esse sentido de fé de nossas crianças, de nossos adolescentes. E aí, como é importante você, papai e mamãe que está nos assistindo, trazer a sua criança para a EBD, para a igreja, para ensinar o valor. Como é importante você dobrar os seus joelhos ao redor da cama, na beira da cama, juntamente com o seu filhinho, e ensinar teu filhinho a fazer aquela oração singela: Papai do céu, abençoa o papai, abençoa a mamãe, em nome de Jesus, amém. Como é importante fazer isso, porque você já dá desde criança a ideia para esse pequeno ser que está sendo formado, o sentido de existência eterna, de transcendência, de Deus, de valores, construção, porque isso faz com que a cabeça dessa criança seja mais saudável, mais estável e, consequentemente, um adulto estável, honrado, honesto, admirado, uma pessoa resolvida consigo mesmo, uma pessoa que ela é segura de si, e porque sabe quem é o seu Criador, ela sabe de onde veio e ela sabe para onde vai, ela tem um sentido completo da eternidade, e ela é aquilo que a Bíblia chama de varão perfeito, né? Perfeito aqui não é a questão do absoluto que não comete erro, perfeito no sentido de perfeitamente apto para existir, perfeitamente apto para viver eternamente, aqui e agora e eternamente. Então ele é perfeito nesse sentido, perfeito para a sua existência. Como é bom você criar uma criança com esses princípios, que será um adulto exemplar, um modelo e um referencial de pessoa. Perfeito, pastor. E é justamente assim, a faixa etária mais sensível, né, aos ataques. É verdade. E às vezes a gente, né, Luciano, assim, o pai e a mãe, pensando no melhor para os seus filhos, pensa assim, não, vou dar uma educação de qualidade para meus filhos. Mas essa educação de qualidade, e às vezes enfatiza só o conhecimento escolar, né? Não está associado a esses valores, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de passar esses valores cristãos para os nossos adolescentes, nossos filhos,
para a sociedade como um todo, mas principalmente com os que são de casa, né? A gente vai passar essa mensagem. Por que, Luciano, estou dizendo isso? Porque nas escolas, nas faculdades, não vão citar Paulo, não, porque Paulo, o grande filósofo, o grande pensador, não, porque segundo Pedro, porque Jesus, o grande... Não, não vão citar. Eles vão citar quem? Esses pensadores que a gente está falando aqui. Vão citar Russell, vão citar Nietzsche, vão citar vários outros, né? Dawkins, enfim, vários pensadores seculares, ateus, né? Que vão passar esses valores que a gente está falando aqui. Qual o valor desses pensadores aqui? Eles dizem assim, olha, deixa eu pegar aqui a fala, a voz dos pensadores. O sentido da vida, conforme afirmaram pesquisadores do jornal de psicologia humanista, é desfrutá-la quanto for possível. Essa foi a conclusão a que chegaram após um grupo de psicólogos da Universidade de Arizona. A universidade, não, meu filho vai fazer faculdade, vai para, né? A faculdade do Arizona, nos Estados Unidos, após analisarem cuidadosamente as palavras de 200 pensadores, que vão de Oscar Wilde, eu não sei a pronúncia se está certo. É Oscar Wilde. Oscar Wilde. É um ator inglês, sim. Oscar Wilde e a Napoleão Bonaparte, passando por Freud e Bob Dylan. Olha só os pensadores que eles foram buscar, né? E chegaram a essa conclusão aí. Qual a conclusão? Desfrutar da vida enquanto for possível, né? Na mesma onda de aproveitar a vida enquanto se pode, alguns assumem que ela, de fato, não tem sentido algum, a não ser, talvez, aquele que cada um queira dar. Contudo, esse sentido é reconhecidamente subjetivo e dificilmente vale para todos. Mais recentemente, porém, alguns tentando fugir da acusação de serem ateus, né, de serem negacionistas, para usar uma palavra que está em alta aí, preferem evitar problemas ao dizer que o sentido da vida é um mistério. Alguns fogem, né? O sentido da vida qual que é? Alguns vão dizer, o sentido da vida é desfrutar, é viver hoje, agora, o presente, né? Outros vão dizer assim, o sentido da vida é um mistério. Mistério. Exato. Aí quais são as consequências disso? É o que a gente tem falado, né, pastor? A gente vê aí, a pessoa que ela perde essa visão de Deus, essa perspectiva de Deus, perde esse freio ético, moral, ela vai se comportar de uma maneira prejudicial, não só para ela, mas para a sociedade. A gente está vendo aí casamentos que contrariam os valores cristãos, não é isso? Que vão contra, se chocam. Por quê? Porque é um pensamento que parte de pressupostos de que o homem é uma evolução do macaco, que o homem é... Enfim, vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer aqui, não é isso? Fábio, é interessante isso, né? Alguns filósofos desculpa, eu não lembro qual foi o que você citou aí, que depois das entrevistas ele chegou à conclusão que a melhor... Foi quem? Foi o Bertrand Russell. Foi o Russell, Bertrand Russell. Ele chegou à conclusão depois dessas entrevistas de que o sentido da vida estava no desfrutar a vida. É esse? Esse é outro. Esse aí é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. John Messerly. Então, o nosso querido João aí, que não é o nosso pastor João Vitor, ele chega à conclusão de que o sentido da vida é desfrutar de tudo que você pode, porque o sentido é aqui, o presente e agora. O apóstolo Paulo já cita isso, já fala contra essa ideia, porque ele vai defender a sua posição e colocar e reafirmar a mensagem cristã, crendo na ressurreição, na vida eterna. Então o apóstolo Paulo vai falar acerca da ressurreição de Cristo e vai provar que Cristo verdadeiramente ressuscitou, e ele diz que se não pregarmos a Cristo ressuscitado, nós fazemos-nos mentirosos, né? Acho que esse é o texto de 1 Coríntios 15, se eu não me engano, né? Então ele vai colocar a ideia de que Jesus verdadeiramente ressuscitou, e se Jesus ressuscitou, então existe a eternidade. Quando o filósofo entrevista essas pessoas, ele chega à conclusão que não existe eternidade e vai falar assim, não, então
já que não existe eternidade, qual é o sentido da vida? Desfrutar dela o que tem de melhor. Posso fazer a leitura aqui, pastor? Sim, sim. Está aqui em 1 Coríntios 15, versículo 32, a parte B, né? Diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É exatamente essa afirmação do apóstolo Paulo contra a ideia do John Messenger. Messi. Não lembro o nome dele. Mas enfim, é contra a ideia, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, de forma irônica, gente, por favor. Paulo está sendo irônico. Quer ver? Repete o texto, a ironia de Paulo. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por favor. Aprenda aí a interpretação do texto, né, gente? E veja que o apóstolo Paulo está sendo irônico aí em dizer assim: se é isso, então vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Então vamos desfrutar desta vida o melhor que ela tem. E muitas pessoas vivem assim hoje, né? Ele não acha que tem céu, ele não acha que tem inferno, então comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer, então vamos fazer churrasco tudo hoje aqui e vamos cair na gandaia. Porque se amanhã morrer, pelo menos a gente já desfrutou de alguma coisa, né? Bom, se é assim, se você crê e se você pensa que a vida é assim, você não é diferente de qualquer animal, de qualquer cavalo, boi ou porco. Você não é diferente. Por quê? Porque ele pensa assim, ele é assim. O porco, o cavalo, o animal, o boi, ele pensa o seguinte: eu vou comer. Você já viu algum boi guardar a ração ou a grama para o dia de amanhã? Já viu ele juntar assim? Não, amanhã, vai que amanhã não tenha, então vou juntar. Você já viu? Não viu e nunca vai ver, porque ele não tem sentido de existência eterna. Ele só tem sentido do presente. Ele só vê o presente. E aí ele come o que tiver para comer. Enquanto ele tiver fome, ele está comendo. Enquanto tiver comida, ele está comendo. Se ele tiver fome e comida, ele vai ficar eternamente ali comendo, porque ele não tem transcendência, ele não tem o dia de amanhã. E pastor, assim, a questão do boi aí, alguém poderia dizer: não, mas é questão de fé, ele tem fé que amanhã vai ter mais comida para ele, né? Você... então, ok, então, guarda essa daí que eu vou chegar lá rapidamente, senão eu vou tomar muito tempo. Bom, então, você não passa de um boi, de um animal, porque você está falando: vamos comer e beber tudo hoje, porque amanhã vamos morrer. Então o boi também não, ele pensa assim: eu vou comer tudo que tiver na frente, porque ele não tem ideia do dia de amanhã, ele não sabe refletir, ele não sabe pensar no dia de amanhã, então ele come e bebe. Dali então, fazemos do ser humano um animal qualquer entre tantos. Então o animal apenas é um entre os demais. Aí vem a corrente ecológica e vai falar assim: mas não é isso que a gente está falando? A gente não está falando o tempo todo que o homem não é superior ao animal? A gente não está falando que o homem é superior ao boi, ao cachorro, ao cavalo? Mas não é isso? Aí eu falo assim: então por que você está preocupado em resolver esse dilema? Porque os outros não estão preocupados em escrever um livro e querer resolver o problema da existência. Os outros não fazem nem essa pergunta. Então, compreendeu? Então, se há uma preocupação para resolver o dilema da existência, é porque ela existe. E já mostra a diferença. Já mostra a diferença de você para um animal. Você não é um animal, você não é um boi. E aí, volta para... Por isso que eu falei, segura aí a questão da fé. Quando você falou assim, sobre a fé. Ele acredita. Bom, você é diferente dele exatamente por isso. Porque você, aqui brincando, lógico que você fez uma brincadeira, você questionou uma coisa. O animal não vai questionar nada, ele vai comer e vai beber.
Ele segue os instintos Ele naturais segue dele. os instintos, ele não tem o dia de amanhã, ele não pensa, ele não guarda comida para o dia de amanhã, Quer ver? porque ele não sabe o dia de amanhã. Pastor, não sei se vai ajudar, eu acredito que sim, né? Mas vamos pensar na questão do cruzamento do animal. Uma pessoa, ela jamais, uma pessoa na sua sã consciência, jamais vai sentir um desejo sexual pela mãe, pela irmã e tal, né? Sim, o quando acontece animal, isso é porque tem alguma o animal não deformidade. quer saber, filho. Se tiver ali no cio, né? Sim. Minha mãe tem vários. Aliás, minha mãe tem vários cachorros, né, em casa? Então eu já vi várias crias, várias gerações ali. Quando chega na fase adulta do animal, quem tiver na frente dele ali não quer saber se é a mãe dele, se é a irmã. Entende? Então acho Porque que não. ele não tem sentido moral, ético, Perfeito, pastor. não tem nada. Aí um ecologista pós-moderno vai chegar para você e vai falar assim, que os adeptos e defensores de pedofilia como é incesto, porque existem defensores de incesto também, ele vai dizer, mas é isso, o ser humano é um animal qualquer, então qual o problema dele ter desejo pela mãe, sexual pela mãe, ou dele ter desejo por uma criança? O ser humano é um animal qualquer, como os outros. Ah, é? O ser humano é um animal qualquer? Então por que ele faz perguntas como essa? Porque o animal faz isso e não pergunta. Nem pergunta. É o instinto dele, é a natureza dele. Agora, nossa natureza é diferente, nós fazemos perguntas. Nós pensamos no dia de amanhã. Nós guardamos comida para o dia de amanhã. Quer mais sentido claro, objetivo, concreto da transcendência? É o teu armário, a tua despensa, a lata de arroz ou de feijão, ou não sei, aonde você guarda, tua geladeira. Quer mais prova do sentido de que você é diferente de qualquer animal? Porque você pensa na eternidade, você pensa no dia de amanhã. Quem guarda uma carne no congelador para fazer ela daqui a uma semana ou 2 semanas, achando que vai morrer? Não, nós guardamos ela porque nós pensamos em nós mesmos que vamos consumi-la. Então isso já é uma ideia de transcendência, de jogar para a eternidade. Então é aquilo que você leu lá no início, quando acho que foi Isaías, não sei não, você falou que isso está em nós, né? Esse sentido o texto de Eclesiastes, né? Foi Eclesiastes 3:11. Isso, Eclesiastes 3:11, que vai falar que Deus colocou isso em nós. Então não somos um animal, não somos alguma coisa própria da natureza, nós somos diferentes, nós somos seres humanos e somos coroa da criação, somos feituras da mão de Deus para refletir a sua imagem à natureza, e no reflexo da nossa imagem para a nossa natureza está a nossa eternidade. Pastor, então essa conclusão que está chegando aqui nos traz uma reflexão, porque já que esses homens são tão inteligentes, né, por que eles insistem em negar isso que é uma questão inerente do ser humano, né? Esse sentimento de eternidade, assim, da espiritualidade mesmo, né? Está dentro de cada um de nós, né? O que será que está por trás desse pensamento, dessa ideia, dessa sociedade, né, que tenta excluir Deus? Olha o que a gente está vendo aí, né? Essas consequências que a gente vê na televisão, vê nas propagandas, que a gente... Que absurdo, como é que nós chegamos nesse ponto? Como é que as coisas começam nas ideias, no pensamento? Né, pastor? Isso não é um reducionismo da minha parte, mas é uma questão bíblica. Tudo volta ao Éden. O que a sociedade faz é a tentação que o diabo coloca na cabeça de Eva. Tire Deus da tua vida. É isso que Satanás fala, no dia em que você comer deste fruto, você vai ser como Deus. Tire Deus do trono e sente no trono, no lugar dele.
A sociedade hoje, ela quer tirar Deus, ela quer acabar com Deus, ela quer exterminar Deus. E hoje, Fábio, a coisa é tão terrível que há alguns anos atrás, quando Nietzsche propôs a ideia da morte de Deus, Nietzsche foi burro, porque ele falou assim: eu vou matar Deus com a minha filosofia e vou dizer que não precisa mais de Deus, então vou criar vários adeptos e vou produzir a sociedade ideal, sem Deus. Mas ele foi burro, porque não consegue matar Deus no ser humano. Bom, hoje as pessoas não estão fazendo mais como Nietzsche, porque sabem que Nietzsche errou. Então elas não falam, eu vou matar Deus. A sociedade não está falando hoje que vai matar Deus. A sociedade hoje está falando que vai diluir Deus. Diluir. Colocar ele líquido. Colocar Deus relativo. Vai relativizar Deus. Vai colocar Deus como se fosse vários e vários e milhares e milhões de opções de deuses. E você siga o que você quiser. E tira a ideia do absoluto, do Deus concreto. Então, hoje, temos um outro desafio, que é uma tentativa de tirar Deus, mas não é tirar Deus por completo. É tirar Deus e diluir Ele. Seria fazer de cada um o seu próprio Deus. Cada um o seu próprio Deus, cada um o seu próprio juiz, cada um fazendo as suas próprias escolhas. Você pode enxergar Deus em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Um Deus sem ética, um Deus sem moral, um Deus sem exigência, um Deus sem renúncia de pecado. Pecado não existe, então você pode fazer. Hoje, a proposta nietzschiana hoje é muito, muito, muito mais sutil, mais perigosa do que o próprio Nietzsche fez. Porque quando Nietzsche propôs, ele partiu do Foi radical, Deus absoluto, né? e falou: eu tiro isso, não coloco nada no lugar, coloco a razão humana, né? O racionalismo. Foi o que ele propôs. Sim. Hoje não. Hoje a proposta é: eu tiro Deus e coloco milhares e milhares de deuses. É uma falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade, a liquidez dessa espiritualidade, a prostituição dessa espiritualidade. São prostitutos espirituais que trocam de deuses a todo instante. Hoje o meu Deus é isso, amanhã ele não é mais isso. Hoje eu sou, o meu Deus é minha heterossexualidade, amanhã meu Deus é minha homossexualidade, amanhã o meu Deus é minha polissexualidade. Isso para trabalhar na ideia sexual. Mas você pode trabalhar isso também em outras áreas. Por exemplo, hoje o meu Deus é a maconha, amanhã ele vai ser o crack, e depois vai ser a droga sintética, enfim. Amanhã vai ser o Flamengo. Flamengo. Essa questão da ciência, né? Que acho que é o grande, vamos botar vilão dessa história, né? Que quer explicar tudo isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Então tu vê, né? É claro que o apóstolo Paulo está num contexto aqui religioso, falando para crentes, né? Mas que a gente consegue contextualizar. Ver que a ciência, ela vai passar, mas Deus não passa. Perfeito. Deus não passa, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele coloca uma coisa aqui que eu acho que é o que dá sentido à vida, pastor: o amor. O amor. Volta àquele início quando a gente falou que o sentido da vida está na relação com o próximo. E aí Deus, eu gosto de um filósofo que não é cristão, mas que ele fala sobre o amor na perspectiva de três filósofos. Três personagens. Ele coloca assim: Platão, Aristóteles e Jesus. Para Platão, amor é eros. Para filósofo, para Aristóteles é ágape. E para Cristo, para Aristóteles é filos, e para Cristo é ágape. Esse amor, o ágape, que vai em direção ao próximo, esse amor é que vai dar sentido à vida.
Por isso que a existência eterna só se dá e só é compreendida se eu entender que eu vou encontrar com você lá. Por isso que eu falei no início, quando eu falei, Fábio, esse sentimento que a gente tem para com o que vai estar, conta do amor. Fábio, deixa eu dar uma vazão aqui para o povo, né? Sim. A Vereni diz aqui, Deus fez o animal para ser animal e Deus fez o homem para ser homem. Você que pode, porventura, estar nos assistindo ou assistir depois, quando falamos homem, falamos a ideia da humanidade. Não vai dizer que Deus fez o homem só e a mulher não, né? Entende? Por favor, o que a Vereni escreveu aqui. A irmã Eliette fala uma coisa aqui que é muito legal, irmã Eliette. Isso é nossa divisa. Cremos no Deus único, Criador de tudo e de todos. Amém. Maravilhoso, irmã Eliette. Maravilhoso essa definição aí. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, bem verdade. Então, já caminhando para a nossa conclusão aqui dessa nossa conversa amanhã, eu queria chegar na conclusão do pensamento desse filósofo aqui, o Messerly, né? O Bertrand. Ele, aos 95 anos de idade, né, ele escreveu uma carta que não foi publicada, demorou uns 20 anos para ser publicada, e não tinha nem título nem nada, né? Mas ele fazia uma autoanálise da vida dele, o que foi a vida dele, buscando algumas respostas. Ele diz assim na carta, ó, chegou a hora de rever minha vida como um todo e me perguntar se ela serviu a algum propósito útil ou se foi totalmente ocupada com futilidade. Infelizmente, nenhuma resposta é possível para quem não conhece o futuro. É o pensamento dele. Em outras palavras, o mesmo indivíduo que escreveu o livro definitivo sobre a história da filosofia ocidental, que foi retratado como o maior filósofo do século XX, terminou essencialmente dizendo que nenhuma resposta é possível. No entanto, como se tentasse conter todo esse negativismo, Russell continuou: há um artista preso em cada um de nós. Solte-o para espalhar alegria por toda parte. O que será que ele está querendo dizer com isso? Não? O que ele queria dizer com isso? Que artista é esse que precisa ser solto? Aí o autor vai aqui, ó. Talvez a resposta esteja numa declaração anterior que ele fez em 1903. É que eu comentei com o senhor no começo, né? Para viver uma vida com significado é preciso abandonar os interesses particulares, ou seja, o egoísmo, e mesquinhos, e cultivar o interesse no eterno. O próprio pensador, ele tinha cultivar o interesse no eterno, mas ele viveu uma vida negando essa eternidade, né? É o que a gente está tentando refletir aqui nessa. Por quê? Que o homem sem Deus, né, ele tenta negar Deus que está dentro dele, né? Esse sentimento da eternidade que está dentro dele, né? Ele busca, por causa do pecado, né? É pecado. O pecado que cega o homem, né? A pessoa não consegue ter essa visão, entender como é importante Deus nas nossas vidas, que vai dar todo esse sentido. Quando a gente começa a viver pelas nossas próprias vontades, o que a gente vê é o que está acontecendo aí na sociedade, né? Aí tem um texto que o autor colocou aqui, que eu achei muito interessante, pastor, que eu reflito isso, é uma reflexão fácil. Quando eu estou olhando para a natureza, eu começo a pensar e refletir, cara, como é que Deus é maravilhoso, ele se faz presente na natureza, né? Diz assim, olha, pássaros nascem migrando para o sul, as tartarugas marinhas correm para o mar. Seria ingênuo negar a existência do oceano e de um lugar chamado sul, apenas porque algumas tartarugas e aves migratórias ficaram circunstancialmente confinadas num plano em que não podiam ver nem experimentar o objeto do seu instinto. Qual é a sua decisão diante de tudo isso? Lembre-se, quem adia decisões importantes arrisca que seu destino seja decidido por circunstâncias aleatórias. Não se esqueça de que ser dirigido pela aleatoriedade é como se deixar guiar entre armadilhas fatais por um guia não confiável completamente às cegas.
pense nisso. O autor aqui ele convida para reflexão, né? Ele usa exemplo da natureza. Irmãos, para pensar, quem foi que colocou esse instinto no animal, né? Como é que é? Vocês já viram aqueles programas de natureza, da Discovery, que a tartaruga vai lá e coloca 200 ovos, né? Aí eclodiu, já vai naturalmente, instintivamente, ela já vai procurando o mar. Como é que ela sabe que existe o mar? Ela acabou de nascer, já. Como é que ela vai caminhando para o mar? Fábio. Como é que as aves, ela sabe que tem que migrar? Chegou o inverno, opa, eu sei que tem um lugar que vai estar sol, eu vou nessa direção, eu vou para essa direção. Quem colocou isso? Luciano, você quer comentar alguma coisa? Pode falar. Eu vou, na verdade, eu vou colocar mais intriga, né? Mais acrescente, então, que o pastor responde. A gente vê realmente tudo isso, né? Todo esse instinto, né? Mas tem coisas que também são tão intrigantes que não tem uma explicação científica, ou pelo menos eu ainda não ouvi, e a não ser uma coisa miraculosa, uma coisa, sabe, divina. Por exemplo, o mar. O mar, para mim, é fantástico, que ele vem, ele vai, ele nunca passa daquele lugar que está definido ali, ele vem até ali. É claro, quando tem uma ressaca, tal, ele vai, joga um pouquinho mais de água para fora do que está previsto, mas é assim, normalmente tá ali, ele para ali, ó. Aí quando a maré baixa ele volta. Daqui a pouco... Eu acho muito interessante. Assim, são coisas que se você olhar por si só, você não... Eu tive a oportunidade de estar numa acho que vocês conhecem a Ilha do Japonês, que ali em Cabo Frio, né? Cabo Frio. É. Cara, eu tava ali conversando, encontrei até... Foi assim que eu vim pra cá, encontrei o Coutinho lá. Aí a gente conversando. Essa lá é uma ilha que, literalmente, né? E o mar vem, entra, enche, depois ele vai embora, seca, não seca totalmente, mas fica bem baixo, né? E teve um local, num momento eu tava ali conversando com o Coutinho, por volta de 2 e pouca, 3 horas da tarde, tava seco, e a gente conversando, a água, quando a gente percebeu, a água já tava na nossa canela. Quem foi que organizou isso? Quem foi que, sabe? Quem foi que, não, agora tá na hora de começar a encher a maré novamente, sabe? Pode ser o ciclo da lua, o ciclo do dia, beleza, mas quem organiza isso então? Perfeito, Luciano. Eu fico pensando assim, esse filósofo, ele... É grande demais para ser uma coisa cientificamente explicável. Perfeito. Esse filósofo que a gente falou aqui, o Russell Bertrand, ele era matemático. E eu penso, cara, a maior prova que Deus existe é a matemática. Por que existe uma lógica nas coisas? Fábio, eu me lembrei de uma coisa, de uma canção antiga, não muito antiga, assim, mas pelo menos da minha época, que conta a história desse camarada, desse homem. E talvez ele esteja assim, do jeito que o autor da canção diz nas primeiras estrofes, e depois ele conta outra história. Ele diz assim, que é o filósofo. Ele diz: meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Essa é a primeira frase que ele diz. Meu rumo? Talvez o Sérgio Lopes estaria falando para esse cara: olha, meu rumo também era assim, desse jeito. Eu não sabia onde chegar. Eu estava olhando para o mar, eu não sabia. Na segunda estrofe ele já diz: meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. É um pouco... uma bela canção, diga-se de passagem. Maravilhosa canção do Sérgio Lopes. Né? Se quiser ouvir em casa, amados, procure aí, que você vai desfrutar de uma boa canção e de uma frase muito bacana, muito bem construída, de um grande poeta. Então, aqui o Sérgio Lopes diz exatamente isso, que o cara está na frente ao mar, olha as aves, vê ela indo, voltando. Eu falei, bem, para onde essas aves estão indo?
Como é que elas voltam? Como ela encontra o seu rumo? Ou como é que ela consegue achar essa ilha? Se há alguma ilha que elas estão indo, e se há ilha, como é que ela consegue achar? Sem bússola, sem nada. E aí ele fala, bom, essa bússola é Jesus Cristo. E aí ele encontra em Jesus Cristo e diz, então, meu rumo, então eu achei, e Jesus Cristo é a ilha onde eu vou chegar. Maravilhoso essa canção. E tem coisas que conforme vão falando, né, a gente vai lembrando. Normalmente quando essas aves voam, elas voam no sentido de um V assim, né? Vão assim, né? Que vão em bando, né? Vão direitinho, né? E tem um propósito. E tem um propósito isso. Organizado assim de uma forma que ninguém falou para elas irem daquele jeito. Mas elas vão daquele jeito que parece que tá na frente, pega maior o vento, tal. Tem um propósito. Depois elas mudam e vão se intercalando ali nas posições. Como explicar isso? Mais uma coisa do sentido da eternidade, né? A gente falou o sentido da eternidade na questão de saber o dia de amanhã, pensar o dia de amanhã e guardar alimento. Isso é uma ideia de eternidade. Também é outra questão da liberdade. Só o ser humano tem liberdade, só o ser humano. Porque o que o Luciano toca, as aves estão organizadas porque Deus organizou e elas cumprem esse papel porque o Criador assim o fez, e ela quando vai voar, ela se organiza ali e ela vai. Então ela cumpre apenas a função que Deus designou. Mas você nunca vai ver uma ave tirando a sua própria vida. Então ela não tem a liberdade de tirar a sua própria vida. O ser humano tem. Perfeito, pastor. Eu nunca tinha refletido sobre isso. Acho que o único ser que tira a própria vida é um homem, né? Por causa da eternidade, da transcendência. Animal, não sei aqueles do texto bíblico lá dos porcos que se lançaram no... Mas aí eles estavam dominados, pelo né? Espírito. Verdade. Não foram eles, foi o Espírito que jogou ele. Pastor, isso que o senhor falou agora, eu também ouvi com um filósofo que não é evangélico falando exatamente isso. Foi muito interessante ele falar sobre as frutas, que ele falou que a goiaba, pé de goiaba, ele nunca vai dar uma jabuticaba, ele vai dar goiaba, porque ele foi definido para isso. Sim. O gato, se tiver com fome, ele não vai comer um bife, né? Ele vai comer a comidinha dele lá. Ou seja, já o homem não. O homem ele tem condições ele é o protagonista da vida dele. Ele é o protagonista, né? E aí, por conta desse protagonismo, ele tem uma opção de escolher esse Deus, escolher entender tudo isso que nós estamos falando aqui ou não. Então, por isso que faz dele a coroa e a pedra da criação, e faz dele o diferencial. Quando o filósofo não encontra um sentido da eternidade e diz que não faz sentido essa ideia da eternidade, não tem céu, não tem inferno, não tem nada. Então a vida é resumida na existência, o existencialismo, aqueles filósofos existencialistas, né? Então a vida se resume no existencialismo. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Aí você faz o que você quiser. Mas se é assim, por que você pergunta do dia de amanhã? Por que você faz pergunta para o dia de amanhã? Por que você discute, ó filósofo, essa questão? Por que todos os filósofos citados por você, Fábio, discutem e escrevem isso? Se não tem, não haveria sentido. Só se discute porque existe. A própria discussão da existência faz dela a realidade. Pastor, e é interessante que eles fazem questão de destruir um Deus que eles não acreditam que existe. Como é que a gente vai destruir alguma coisa que a gente acha que não existe? Verdade, Luciano.
E é exatamente isso que eu pretendo tratar no nosso próximo estudo. Tentar falar sobre isso, né? As pessoas, os pensadores, eles, através do método científico, eles tentam buscar explicação para tudo. Como não conseguem explicar Deus através da ciência, então eles tentam justamente destruir Deus, porque não entra na maneira como eles entendem, como eles enxergam a vida, né? Como a origem de tudo. Isso é muito claro naquele filme Deus Não Está Morto. Deus não está morto, né? Já viram? Já. Eu assisti só o finalzinho, eu nunca consegui pegar ele todo. É uma história bem interessante. Fala de todos os filósofos. Esses filósofos que foram falados aqui, eles são falados bastante explorados nesse filme. É o professor que quer provar que Deus está morto. E aí... O que o pastor falou no começo aqui, a fala de Nietzsche, né? Exatamente. Ele fala de Nietzsche, fala de uma série de filósofos. E o aluno, ele começa a refutar os filósofos pelos próprios filósofos. Então, assim, é bem interessante esse filme, para poder, uma defesa da fé, né? Uma defesa da fé cristã, muito interessante. Então fica as dicas, né? Homem bicentenário. O homem bicentenário. Deus não está morto. Amém? Amados, estamos chegando ao encerramento. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha contribuído para alguma forma a sua reflexão a respeito do sentido da vida. Espero que você compartilhe com o seu amigo ateu, né? Que ele possa refletir com isso, seu filho, seus familiares, seus parentes, né, irmãos? E que você também reflita sobre a importância do seu papel na educação do seu filho, do seu adolescente, né? E incutir esses valores cristãos bíblicos que são tão necessários, irmão, porque quando chega lá na faculdade, quando chega na universidade, vão ser bombardeados com pensamentos desses filósofos que nós comentamos aqui hoje e que influenciam o pensamento do mundo e que a gente pode ver os desdobramentos desses pensamentos na sociedade. Que a gente vê aí, o que a gente comentou hoje, né? Poliamor, homossexualidade, defendendo a ideologia de gênero, enfim, tantas outras coisas que surgem através do pecado. Amém, irmãos? Então, não sei se o pastor gostaria de falar mais alguma coisa. Eu gostaria só de, assim, bem resumidamente, dizer que gostei muito desse tema como base para você falar sobre muitas outras coisas, porque esse é um tema fundamental. Você existe. Você que está em casa ouvindo esta palavra, você existe. E a morte não é o fim. A tua morte não é o fim da tua existência. Isso é importante deixar claro. A morte não é o fim da tua existência. Então há eternidade. Então prepare-se para viver esta eternidade. E comece a viver essa eternidade aqui, agora. E você vive essa eternidade aqui e agora, desfrutando exatamente daquilo que a gente falou das relações. Hoje à noite, nós estaremos aqui tomando do pão e do vinho. Estamos trazendo essa eternidade para o presente, simbolicamente, pelo pão e pelo vinho, comendo e bebendo. Esse é um ato memorial, é um ato simbólico, é um ato sacramental que fazemos aqui, porque significa a nossa existência eterna. Para você também viver essa eternidade, você precisa ser resolvido com você mesmo. Ter uma boa cabeça, um bom pensamento, definido os teus valores e os teus pensamentos. Já basta, amados, o pecado que há em nós e que nos faz muitas vezes sofrer. Muitas vezes. Aliás, todas as vezes que ele atua, ele nos faz sofrer. Já basta isso. Então, como resolvemos isso? Como resolvendo o problema do pecado? Em Cristo Jesus. Então, isso resolve a nossa cabeça, resolve a nossa existência, resolve a nossa eternidade, resolve o nosso presente. Então, aí verdadeiramente passamos a viver uma vida que é construída e desfrutada por momentos maravilhosos. Você quer experimentar momentos maravilhosos na tua vida? Receba Jesus Cristo como Senhor de tua vida. Faça isso, abre o teu coração. Abre o teu coração para Jesus entrar e Ele vai começar a fazer uma modificação e uma transformação tão grande na tua vida
que você vai ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa. Teu passado já não terá mais efeito sobre a sua vida, teu passado ficará para trás e você vai viver o novo de Deus na tua vida. Faz isso, receba isso em nome de Jesus. Acho que isso é uma boa fala e um bom recado para todos, né? Nós não tenho certeza, Pastor Calma. Isso. Excelente fala. Prefeito Luciano, quero agradecer a sua participação aqui conosco, o seu retorno à nossa mesa, sempre presente, né, aqui com a gente. Achei muito bem colocada aquela sua fala sobre o salvar-se a si mesmo, né? Daquele final que nós comentamos aqui, você falou, acho que tem que salvar do seu próprio pensamento, da sua própria vida. É verdade, muito boa, Né? muito bem colocado. Boa sacada, Luciano. Luciano, você gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse assunto? Acho que o pastor falou tudo que precisava ser ouvido, né? Na verdade, foi bem feliz no comentário. E só dizer que realmente é um prazer estar de volta aqui, né? É um prazer estar de volta, embora eu estava aqui nos bastidores. Sim. Mas é bem legal estar participando aqui. Mas continuo deixando aberto, pastor, se necessário, para alguém que quiser vir participar, fique à vontade. Eu também faço com muito gosto estar ali atrás, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum mesmo. Mas assim, eu espero de verdade que todos tenham aproveitado, né, esses momentos que nós passamos aqui e tenha contribuído para um desenvolvimento, né? Porque é importante termos essas bases, é importante termos essas orientações para que a gente consiga combater o que está aí fora. Porque realmente tem sido difícil, Fábio, tem sido difícil você olhar e ver tudo que está acontecendo aí. Se você não tiver uma expectativa em Cristo, se você não tiver uma esperança de que isso vai passar, que a eternidade existe, que podemos viver bem mesmo com tudo isso aqui, se nós estivermos firmados em Cristo, definindo bem os nossos valores, conforme foi colocado pelo pastor, e passando isso para os nossos filhos, porque nós, adultos, não vou dizer que seja impossível, mas é mais difícil. A gente já tem uma mente formada, já tem uma cabeça. A nossa função é tentar mudar a cabeça de alguns que pensam o contrário disso. Agora os nossos filhos estão bastante expostos a ensinamentos, conforme o Fábio falou aqui, né? Lá ele, na escola, não vai falar do pensamento de Cristo, não vai falar sobre o prisma de Cristo, vai falar sobre o prisma de Nietzsche, sobre o prisma de outros filósofos que tentam exatamente deturpar o que a gente tem por valor. Então, a importância de nós, pais, tá inculcando isso, conforme está lá em Deuteronômio, na cabeça dos nossos filhos, para que eles possam ter condições de refutar isso. É bem verdade que na escola, como é o principal exemplo, né? Ele tem que fazer uma prova gabaritando conforme o professor define, mas aquilo ali tem que ser só para ele poder passar de ano, não mudar a personalidade dele, o caráter dele. Ele não pode ser influenciado. E aí Romanos 12:2 tem que fazer todo sentido, onde fala que nós temos que renovar transformar o mundo com o nosso entendimento. Então eu deixo essa fala, espero que todos tenham gostado, que eu realmente gostei muito, e assim a gente vai crescendo cada dia mais e aprendendo mais e mais. Excelente fala, Luciano. Eu queria aproveitar a oportunidade do Luciano e pedir para que você também fizesse oração de encerramento, já que você está aqui conosco. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, por esses ensinos que aprendemos aqui neste momento. Temos a convicção, Pai querido, de ter sido direcionado pelo Teu Espírito, e assim, Pai querido, que tudo que foi falado aqui tenha encontrado guarita, Pai amado, nos corações daqueles que ouviram, daqueles que ainda ouvirão, Senhor, que assistirão essa live, e que venha transformar, Pai querido, pensamentos contrários a esse que falamos. Em nome de Jesus, Pai amado, nos dê uma tarde tranquila, e assim possamos estar de volta, Pai querido, para mais uma vez estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma tarde abençoada, fica conosco, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amados.
Fiquem A com paz do Deus. Senhor, meus irmãos. Paz. Com Até Deus. logo mais em Santa Ceia, 18 horas estaremos aqui. Tchau, gente.